Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Pedro Gomes e estou gravando esse trabalho a respeito dos refugiados pela disciplina de Ética, Cidadania e Sustentabilidade do SENAC. Estamos no mês de junho de 2020 e os apresentadores desse trabalho somos eu, Pedro Gomes, e meu companheiro Paulo Costa. Quem é o refugiado? Para entendermos a figura do refugiado, precisamos voltar algumas décadas atrás, lá em 1948, quando foi promulgada a Declaração dos Direitos Humanos, após a Segunda Guerra Mundial, guerra que mudou muito o cenário mundial, e onde começou a surgir uma preocupação com os refugiados. Então, o que diz a Declaração dos Direitos Humanos? Né? Todo mundo tem o direito de buscar e gozar em outros países asilo por perseguição. E esse direito não pode ser invocado no caso de processos genuinamente decorrentes de crimes não políticos ou de atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Para entender um pouco mais isso, retiramos do site da Acnur o seguinte: os refugiados são pessoas que estão fora de seus países de origem devido a fundados temores de perseguição relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política, como também devido a grave e generalizada violação dos direitos humanos e conflitos armados. Ou seja, o refugiado não se trata de uma pessoa que simplesmente deixa seu país porque tem uma condição ruim ou porque não concorda com a política. É uma pessoa que está vivendo uma condição extrema. Na maioria das vezes, se não em todas as vezes, correndo risco de vida ali, né? Ou que está numa situação que realmente viola os direitos humanos e provavelmente está correndo risco de vida também. Então, essa é a pessoa do refugiado. Essa é a pessoa que sai do seu país e vai buscar asilo em outro país. Todas as pessoas que estão sendo perseguidas poderiam sair de seus países e buscar asilo em outro de acordo com os direitos, né, os direitos humanos. Mas sabemos hoje que não é bem assim que acontecem as coisas, né? Não é só você sair do seu país, falar que está procurando asilo e simplesmente encontrar. Vamos explorar um pouco mais disso no nosso trabalho. A necessidade e o trabalho do Acnur. Então, o Acnur, né, que nós falamos antes, é a agência da ONU para refugiados. Hoje é possível encontrar alguns vídeos no YouTube falando sobre o Acnur, às vezes pedindo doação. E o que é o Acnur, além de ser agência de refugiados? Foi criado em dezembro de 1950, com a resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas. Qual era o objetivo? Fazer com que aquelas pessoas que tinham sido refugiadas, exiladas, que tinham deixado seus países ou que tinham se deslocado em seus países e viviam em condições não muito favoráveis, né, condições que são contra os direitos humanos, a Acnur deveria realocar essas pessoas, ajudá-las a se reinserirem em seus países de origem, ou se não for possível voltar para os seus países de origem, a pelo menos conseguirem condições dignas no lugar onde elas estavam, né? Então deveria durar 3 anos, era um trabalho que deveria durar 3 anos, de acordo com essa primeira resolução, mas até hoje o trabalho do Acnur acontece de forma ativa, né? Não é mais alguma coisa, uma resolução que tem que ser renovada de 3 em 3 anos, mas é uma coisa que tem sua própria autonomia devido à situação do mundo de hoje, né? Então, alguns dados que a gente pode obter lá no próprio site do Acnur é o seguinte: que tem 70,8 milhões de pessoas que são forçadas a se deslocar no mundo, né? Então, todas essas pessoas elas estão deslocadas por aqueles motivos que eu falei anteriormente, né? Tem 3,5 milhões de pessoas que estão solicitando refúgio, 25,9 milhões de refugiados e 41,3 milhões que são refugiadas, não estão deslocadas, na verdade, mas internamente, estão dentro dos seus próprios países, mas tiveram que se deslocar por causa de conflitos, por causa de perseguições, né? É interessante a gente ver que esses dados são os dados oficiais que a Acnur tem, mas nem sempre essas pessoas que às vezes sofrem muito por essa deslocação, por perdas, nem sempre elas estão cadastradas
nos dados da Acnur. Então, muitas pessoas a gente acaba não sendo registrado, né? Mas, enfim, dos dados que nós temos, né, podemos ver que 57% dos refugiados são de 3 principais países, são Síria, Afeganistão e Sudão do Sul. Não é impressionante para a gente, porque a gente escuta muitas notícias, às vezes no jornal, coisas parecidas a respeito desses países, né? E, bem, se quiser mais algumas informações, quer ter mais acesso a esses dados, dá uma procurada lá no site da Acnur. E como é que vivem esses refugiados? Qual é a condição desses refugiados, dessas pessoas que vão buscar abrigo, que vão buscar refúgio em outros países, em outros lugares, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que um refugiado, quando ele chega em outro país, ele não leva nada. Muitas vezes ele leva apenas a roupa do corpo, né? Então, quando ele chega em outro país, ele não tem absolutamente nada. Essa é a triste realidade. Então, às vezes ele não tem condições de encontrar emprego nos outros países, às vezes os países são hostis com essas pessoas refugiadas, né? Então, uma pessoa não tem realmente uma condição de estar ali e conseguir um trabalho digno, às vezes tem pessoas capacitadas, muitas pessoas capacitadas. Nós tivemos esse exemplo aqui no Brasil, por exemplo, em que na época houver algumas crises no Haiti, por exemplo, e vários haitianos migraram para o Brasil. Aqui em São Paulo haviam inúmeros, há ainda inúmeros, né? E às vezes vieram sem nada. São pessoas que às vezes já tinham trabalhado em outras coisas, tinham um currículo, né? Mas não tinham papéis, não tinham coisas para provar, ou faltava documento, qualquer coisa do tipo. Essas pessoas dificilmente conseguiram a alocação no mercado de trabalho de forma digna, né? O que acontece, por exemplo, hoje em dia ainda, dos casos dos refugiados na Venezuela, no Brasil, que não encontram muitas vezes trabalho, mesmo tendo currículo, já tendo experiência, né? Então, as condições dos refugiados, onde que ele mora? Se ele não tem trabalho, se ele não é dado oportunidade, ele mora num barraco de lona ou de madeira, do material que ele encontrar, ou debaixo de uma ponte. Eles não moram em casas, né, que tem toda uma estrutura ali para abrigar os refugiados. O chão sempre é do que for o chão, né, de terra, de areia, do que for. Então é uma condição realmente degradante, uma condição realmente difícil. Vamos à problemática dos refugiados. Mas primeiro, é bom deixar claro que refugiados são pessoas como você, que foram obrigadas a deixar suas casas sem escolha por conta de conflitos, perseguições ou violência generalizada. Na maioria das vezes, elas enfrentaram o impossível para sobreviver. Hoje, 85% dos refugiados estão em países em desenvolvimento, tentando reconstruir as suas vidas. O número de refugiados cresceu mais de 50% nos últimos 10 anos. Apesar disso, os principais desafios que o tema enfrenta são uma grande quantidade de pessoas migrando para um mesmo local. Não há infraestrutura adequada para receber todas as pessoas. Não há emprego e geração de renda para todos. A fome e a miséria ainda instauram-se pela população migrante. Também ocorre um possível aumento na criminalidade por falta de estrutura e organização. Voltando ao central aqui, os maiores e mais preocupantes casos de refugiados pelo mundo. Nós temos aqui a Síria, no qual, segundo a Acnur, 57% de todos os refugiados vêm da Síria, Afeganistão e Sudão do Sul. O povo sírio continua a aguentar o drama da guerra civil. A Síria é o principal ponto de origem de refugiados em nível global. Como o Brasil acolhe os refugiados? Em junho de 2019, o Comitê Nacional de Refugiados, CONARE, do Brasil, decidiu aplicar aos solicitantes de asilo venezuelanos um processo mais rápido de determinação de status de refugiado. Assim, passou a conceder aos venezuelanos todas as salvaguardas do direito internacional e nacional, além de todos os direitos e proteção de que já gozam como requerentes de asilo no Brasil. Também tem doações de solidárias e estimuladas pela própria Acnur, além de algumas residências oferecidas que também fazem parte deste cenário. Por fim,
Entre abril e maio deste ano, foram distribuídos 4,3 mil itens de assistência emergencial, entre os abrigos que acolhem a população indígena, refugiada e imigrante em Roraima, Amazonas e Pará. Vamos à conclusão do tema. É importante salientar que vários os esforços conjuntos dos governos, da iniciativa privada, de ONGs e até mesmo da população local para o acolhimento dos refugiados. Nesse sentido, apesar do dispêndio de energia, recursos e dinheiros gastos para receber os refugiados, por uma questão humanitária, o sacrifício é mais que necessário. Pensar como um cidadão global, ter senso de humanidade e prezar pelos direitos básicos, que é vida, liberdade e dignidade, hoje implica perceber que quando o outro precisa da nossa ajuda, mesmo que o outro seja estrangeiro, é necessário que nos esforcemos para ajudá-lo. Bom, outra perspectiva possível para defender a ajuda humanitária é pensar em o nosso amanhã. Nenhum país e nenhuma cidade do mundo estão tão imunes a conflitos que não possam cair em uma guerra civil ou militar, a dominação por organizações criminosas ou sofrerem com a falta de recursos no futuro. Pois bem, o acolhimento e o tratamento com respeito e dignidade são a melhor saída para que o mundo supere essa crise. Obrigado por ter assistido.